A a todos. Está ouvindo, Boa dona noite, Lourdes. Boa noite. Ouviu agora? Ó, está na hora da prece. Quem se candidata a fazer a prece? Dona Lourdes? Eu? Eu estou tão Sim. caidinha, seu Afrânio. Pô, para levantar, olha só que coisa boa. Estou tão caidinha. Então tá bom, vai. Vai, quer fazer a prece? Então vou eu. Pode Então, fazer. Nós. Hein? Você faz? Não, você. Tá bom. Então, tem um monte de gente fugindo também. Cadê o resto do pessoal, né? Estou precisando beber hoje, estou caidinha. Tá bom. Deixa que eu faço, tá? Vamos fechar nossos olhos. Isso. Vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar Jesus. E, com toda certeza, Ele está nesse momento nos ajudando, enviando suas energias para nos fortalecer, para que possamos todos nós, daqui a pouco, estarmos bem melhor que agora. Senhor, pedimos por todo o nosso grupo, por todos aqueles que aqui estão, por todos aqueles que chegarão daqui a pouco e também por aqueles do grupo que não poderão vir. Pedimos que o Senhor abençoe a todos, que possam todos, onde estiverem, receber essas vibrações de paz, de amor, nesse momento. Mas pedimos não só por nós também, Senhor. Pedimos também pelos nossos espíritos amigos, nossos espíritos protetores, familiares, anjos guardiões, enfim, pedimos por todos aqueles espíritos que estão conosco no nosso dia a dia, a quem tanto trabalho damos. Que o Senhor possa fortalecê-los, possa ajudá-los cada vez mais, para que eles possam dividir conosco essa força, essa ajuda. Mas queremos pedir também, Senhor, como bons pedidos, não só pelo nosso grupo, não só por nós, mas por toda a humanidade. Vamos começar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão com problemas físicos, problemas mentais, problemas financeiros. Que o Senhor possa fortalecê-los, ajudá-los, que eles possam ser curados o mais rápido possível. Em especial hoje, Senhor, vamos pedir pelo nosso irmão José Roberto, tá? Que ele possa também receber todas essas energias, todo esse carinho que o grupo lhe dirige neste momento e se fortalecer. Que os bons momentos surjam e com muita força na sua vida daqui para frente. Então, obrigado por tudo, Senhor, obrigado por tudo, amigos espirituais, e vamos dar por iniciado o nosso estudo desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Prece forte, hein? Graças a Deus. Viu? Todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Cara, eu já estava entrando, mas eu lembrei que eu não tinha ligado o ar-condicionado. Senão, quando a gente for dormir, ninguém consegue dormir. Levantei, fui lá ligar. Meu filho, meu quarto pega sol de tarde. Abri um solzinho, pronto. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Bom, hoje nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Continuamos falando dos nossos amigos espirituais, protetores, né? Anjo guardião, de todos eles, né? Espíritos familiares. Estamos na pergunta 496. É isso, Elisa? Isso. Você, por acaso, deu uma lidinha no que o Miramês colocou dessa pergunta? Não. Depois, se der tempo, eu vejo. Bom, então hoje nós estamos no estudo do livro dos Espíritos. Parte 2ª, capítulo 9.
da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na pergunta 496. Podemos? Todo mundo achou aí? Tudo certo? Tudo certo. Ok. Sim, certo. Então vamos lá. Tudo ok. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Bom, nós temos uma pergunta aqui que primeira coisa que nós temos que observar na pergunta, a palavra abandona. Nós já comentamos isso aqui, né? O espírito que abandona o seu protegido. Tá? Ninguém no universo, tá, é abandonado. Ninguém. Quando Jesus nos fala, né, que as aves do céu, né, eu não me lembro bem, eu tinha que ter lido no livro, né, não ceifam, não plantam, né, mas não falta alimento para eles. Não é isso? Então, todo mundo nesse nosso planeta, tá, tem constantemente a vigília, a atenção, o desdobramento de irmãos espirituais. Nós podemos olhar, né, no ser mais ínfimo. E para o anjo também. Nós não sabemos falar, não podemos falar muito sobre anjo, mas com certeza, como nós sabemos que a escala espírita que Kardec colocou, ele coloca bem claro lá, isto nada tem de absoluto. Ou seja, ele deu até a escala até os bons espíritos, que é onde nós podemos ter um pouco de compreensão, mas ali acima daquilo tem muito mais, que nós não temos ainda condições de saber nem compreender. Só podemos imaginar isso, porque a evolução é infinita. Então, desde um menorzinho que precisa de toda atenção, é o passarinho, o cachorrinho, o gato, né? O jacaré, né? Vamos começar lá na minhoca. Todos esses seres nós sabemos que existem equipes espirituais que cuidam deles, que assistem eles. Aí nós sabemos que os animais, geralmente, não todos, quando desencarnam, reencarnam rápido. Alguns não, ainda tem o lance de acompanhar dono, ou ficar na casa, tá? Vai ter um monte de lance, mas vamos falar no geral. Né? Então, há uma assistência. Não existe essa palavra abandono nessa assistência, em lugar nenhum do universo. Então, está aqui, a pergunta é essa: o espírito que abandona o seu protegido. A palavra abandono aí, digamos assim, que é momentaneamente. Não é bem um abandono. Já conversamos sobre outras perguntas aqui sobre a questão de nossa teimosia, nossa rebeldia, né? E chega uma hora que realmente é aquela história da mamãe, né? Quando a mãe fala muito, e o filho teima, ela acaba deixando, né? Enfiar o dedo lá na tomada, encostar a mão na panela quente, porque foi a única forma que ele, né? Que ela viu que ele precisava para aprender. Tá? A gente vê isso aí. Então, não existe abandono em lugar nenhum do planeta, nem do universo. Existe isso aí. Esse abandono é assim, temporário, momentâneo? Não é bem um abandono. Né? Quando eu usava raio PX, não sei nem se existe mais, né? Aquele rádio que tinha no carro, que um falava com o outro, aí macanudo, estou no pé de borracha, aquelas gírias deles, né? Quando a pessoa queria falar, que ia parar um pouco, mas estava ouvindo, falava, no momento, eu estou em QAP. Quer dizer, QAP é justamente o seguinte, estava atento ao que estava acontecendo, ao papo que estava rolando entre os outros amigos, mas ele não estava, assim, digamos, participando, de repente estava dirigindo, de repente estava, né, fazendo algo importante que não podia desviar a atenção, mas estava atento àquela conversa dos amigos. Né? Estou em QAP. Não me pergunte o que é QAP, que eu não sei, mas eu falava muito isso. Né? Então, digamos que o espírito
protetor está em PAP. Está atento. Está atento. Não abandonou. Só que ele deixou, agora vamos entrar, deixou nós mais à vontade. Já que os conselhos não estão valendo, então nós temos, já que nós não quisemos aprender pelo amor, né, pelo correto, pelo certo, então qual é a solução para nós? É o A pergunta livre-arbítrio, 600... né? Oi? Fala, É o Maria. livre-arbítrio, né? Com certeza. Com certeza. É o livre-arbítrio. A escolha foi nossa. Né? Então, se nós queremos quebrar a cara, e ele cansou de falar, não quebra, não vá por aí, não vá por aí. A gente, não, eu vou por aqui. Aí ele vai chegar e parar no meio da rua? Não, não vai não. Não, né? A espiritualidade superior não força ninguém a nada. Né? O irmão X fala uma coisa muito importante, né? Deus não usa da violência. Deus usa do tempo. Olha só o que o irmão X nos fala. O espírito protetor deixa à vontade. Usa do tempo também. Porque sabe que a gente, uma hora, a parábola, tá, do filho pródigo, parábola, né, da ovelha descarrada. Né? Vamos lá. Agora vamos lá. Na pergunta 614, vamos dar uma olhada na pergunta 614, gente? Posso falar um instantinho? Pode, Elisa. Eu achei o negócio que você queria falar, está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis. Essa parte está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, eu não sei exatamente que versículo é. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Era isso que você queria? Isso. Muito obrigado. Está bem claro. Assim eles, né? No manto, não ceifam, mas o Pai os alimenta. Né? O Pai cuida deles. Né? Tem passarinhos aí, por exemplo, eu estou dando um exemplo de passarinho. Tá? Que eu criei passarinho, né? Tem passarinho que dura 20 anos aí na mãe natureza e solto, 15. Tá? O papagaio chega a 30. E aí, quem cuidou deles nesses 30 anos, gente? Teve seca, teve tempestade, teve isso, teve sol, né? É sinal que o Pai está de olho em todo mundo. Não abandona a ninguém. Tem um Pai nesses espíritos maiores, superiores a gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos na 614 agora, Elisa. Está me ouvindo? Estou. É que o Jorge congelou. Está me ouvindo, Jorge? Mas eu não. Estou ouvindo. Só está com a imagem que está congelada. É. Vamos ler a 614, Elisa, que a gente vai entender mais ou menos a questão do abandono. Ou não. A nossa participação nisso aí. Tá. Pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Está vendo a questão do abandono aí? Ele não nos abandona. Nós nos afastamos das leis de Deus. Por isso que vem a infelicidade, vem a dor, vem o sofrimento. Certo? Não há abandono. Nós nos afastamos. Quem nos transmite mais próximo às leis de Deus são os bons espíritos que estão junto a nós, que zelam por nós. Afrânio, não faça isso. Não! Coitadinho do Eu espírito. moro lá perto de Deus. Eu vou fazer assim. É eu e Deus assim. Quer que falou? Coitadinho do espírito. Eu ainda botei aqui embaixo assim, ele só é infeliz quando se afasta dela. Botei embaixo assim, mamão. Nós só somos infelizes, nos afastamos dela. Então, É os bons... exatamente isso que você está falando. Você botou o que embaixo? Que eu não entendi. Mamão. Você pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo?
Ah, sim, Mamon, no capítulo nós lemos do Evangelho. Mamon, é isso aí. A nossa rebeldia nada mais é do que a gente está seguindo quem? Deus não é, né? O mundo. O apelo do mundo é forte, a gente não resiste. Não, se a gente estivesse seguindo Deus, a gente não era rebelde. E éramos felizes. Apesar, Elisa, que nesse planeta aqui, nós vimos a Alcione, né? A Célia, a Alcione, que era conforme... Olha só, no livro, 50 anos depois que existe a encarnada lá, ela estava encarnada, a Célia, tá? Tentaram fazer uma bruxaria contra alguém da família dela, e a feiticeira falou, olha, eu não quero ir lá não, que o espírito, tá? O espírito que coordenava lá a feiticeira falou, ó, melhor a gente não mexer com essa família não, que lá dentro daquela casa tem um anjo. Olha só, 50 anos depois, a Célia já era considerada por esses espíritos, tipo nós, um anjo. Tá? 1.600 anos depois, ela vem como Alcione. E a gente vê que ela não se afasta da lei de Deus de forma alguma. Mas aqui é um detalhe do nosso planeta. O nosso planeta é de provas e expiações. E quem encarna ou reencarna aqui, infelizmente, é muito difícil fugir dessa lei. O próprio Jesus. Isso Artênio fala. Olha, Alcine, você vai reencarnar, sabemos que você toda direitinha segue a lei de Deus, né? Mas as leis do planeta, tá? Até Jesus, que não tinha débito algum. Mas, mesmo assim, é melhor seguir as leis de Deus, ser feliz sofrendo, do que ser infeliz e sofrer, né? Mas nós preferimos ainda o mamão. Ninguém fala nada, só eu que falo. Eu já falei, cara. Então vamos lá. Bom, a primeira parte da pergunta. Abandona o seu protegido. Então nós já vimos que não é bem abandona. Fica no QAP, porque nós que abandonamos ele, nós que nos afastamos dele. A segunda parte da pergunta, que deixa de fazer bem, ele não deixou de fazer bem. Nós não quisemos receber esse bem. Pode fazer mal? É outra coisa. E não existe também, tá? O espírito protetor já é um espírito muito acima de nós. Não vamos falar que é evoluído, tal, que de repente nós não estamos com essa bola toda. Mas estão bem acima de nós, tá? Já passou por tudo que nós estamos passando. Aquela história que nós falamos na aula passada da montanha, né, no livro A Gênese de Kardec. Tá? Ele fala que um homem subiu até o topo da montanha, passou por valões, por crateras, por buracos, por espinheiros, mas chegou lá em cima. E lá de cima ele observa quem está subindo e sabe onde estão os problemas e tenta avisar. Ah, tem um buraco aí, desvia para lá. Cuidado com aquela cratera, cuidado com o espinheiro. Esses são os espíritos protetores. E nós somos aquele que está subindo a montanha. Tá? Então, ele não nos quer mal, de forma alguma. Ele já passou por tudo isso, só nos quer o nosso bem. Né? Em momento algum, ele nos fará mal. Porque tem muitos aí querendo fazer o mal. E nós, quando nos afastamos dele, foi porque escolhemos essa rapaziada. Entramos na mesma vibração, na mesma sintonia dessa turma. Ok? Tá tudo bem, gente? Todo mundo calado? Então, o Jorge hoje está calado? Tudo certo. Caraca, ele gosta que a gente fale muito. O estudo aqui é assim, é participação. Deixa eu pegar a vitrola aqui, eu vou descosturar aqui, eu costurei minha boca com arame, deixa eu tirar aqui. Poder... Descostura um pouco, faz favor. Tá fazendo dieta? Não, eu estava fazendo feijão.
Ah, então por isso você fechou a boca. Tá bom. Por isso que eu fechei a boca. Fui lá te ligar lá, sinal que depois que tira da panela de pressão, tem que deixar ele encorpar, né? Bom cozinheiro. Eu não sei cozinhar feijão, sei fazer o arroz e fritar ovo, viu? Não morro de fome também, não. Bom, gente, então a rapaz, cuidado pergunta... que as galinhas entrou em greve, rapaz. Eu vi falar hoje, o ovo subiu pra caramba. Eu não sei pra quanto é que foi. Lá em São Paulo, as galinhas entrou em greve. Não sei mais aonde também. Vixe! Aqui tem a época de botar o ovo e às vezes dá uma calha de muitas ao mesmo tempo, né? Dá essa parada, né? É isso aí, mas vamos... Não pode faltar ovo. Estou que nem o rei Luís XIV, né? Que a mulher fala, né? Que houve aquele problema quando fala o povo está com fome. E a mãe dele fala, tudo bem, mas o croissant do rei não pode faltar. Então, para mim, o ovo não pode faltar. É o meu croissant. Bom, gente, a pergunta está bem esclarecida. Esmiuçada. Então vamos para a resposta, né, Elisa? Elisa? Eu ouvi um ruído. Será que caiu alguma coisa lá? Pronto, já ajeitei aqui. É que eu acho que esse fone aqui tá ruim. Tem que trocar de fone. Mas agora eu vou procurar um outro fone. Fala, o que você quer que eu leia a resposta? Vamos ler a pergunta e a resposta, né? O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe o mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumai, então, lançar a conta da sorte. Está colado aqui. A conta da sorte, as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por vossa culpa. Não, isso é normal nosso, né? Primeiro fala que os espíritos, os bons, nunca fazem mal. Eles conhecem o mal, ajudam a evitar. Conhecem muito. É uma coisa interessante isso. Para a gente conhecer uma coisa aprofunda, infelizmente, né? Ninguém é bom se não aprendeu também passar pela fieira do mal. Não é que a gente tem que passar, não. Mas, geralmente, aquele que passa lá, né, aprende certos truques. Por exemplo, nós temos no livro Ação e Reação o Orzil. O Orzil é um meio gigante que tem lá nas trevas, e quando precisa buscar alguém lá nos lugares piores que tem por lá, né? O livro Ação e Reação é lá embaixo mesmo, tá? E o que acontece? Chama o Orzil, ele tem lá uns 3 ou 4 cachorros, que cada dente deve ter 30 centímetros de cada dente assim, entendeu? O André Luiz ficou horrorizado quando viu os dentes daqueles bichos. Vai lá onde eles pedem para resgatar, tá, o tal espírito que precisa ser resgatado, para levar para tratamento. Quer dizer, o Orzil sabe andar aquilo tudo lá. Será que ele tem GPS? Não. Ele já andou aquilo tudo lá aprontando. Só que agora, quer dizer, agora que eu falo na época do livro, ele melhorou. Passou a ajudar a turma do bem. Mas a gente vê que ele ainda mora lá. Ou seja, ele não consegue ainda. Ele deve ter reencarnado já a essas alturas, que esse livro foi escrito em 40 e pouco, né? Quer dizer, mas já estava no bem. Então, o Orzil sabia andar tudo lá, circular. Sabe, eu tenho que pegar esse final, já sei onde ele está. Lá na Furna tal, não sei aonde, no despenhadeiro tal, no abismo da ponta da esquerda. Porque ele conhece. Então,
os bons espíritos, conforme nós falamos da montanha, está colocando como os empecilhos do caminho é o mal, né? Já conhece tudo isso. Por isso que eles têm a facilidade, né, de nos mostrar o bom caminho, nos intuir para o bom caminho, nos ajudar no bom caminho. Eles sabem o que é melhor para a gente. E sabem muitas vezes que nós estamos fazendo algo que eles devem pensar, isso aí não vai dar certo. Eu sei onde vai dar isso. E tenta, de qualquer forma, também nos ajudar. Mas, que a Mayan falou ainda há pouco, nós temos um tal de livre-arbítrio, que não é brincadeira, não. Né? Somos crianças com livre-arbítrio. Acho que eu vou ligar para o pai e falar, pai, vamos tirar nosso livre-arbítrio, que o negócio está brabo aqui. A gente só escolhe quebrando a cara, né? Não dá um acerto. Mas uma coisa que eu fico pensando, uma coisa que é engraçada. Não sei se vocês concordam comigo, vocês vão concordar comigo, mas o livre-arbítrio, ele é uma coisa que a gente escolhe, mas é só para espíritos inferiores, se você for pensar. Porque espíritos superiores não precisam de livre-arbítrio, eles vão escolher a mesma coisa, que é o bem, ponto. Então, o livre-arbítrio é para gente burra, que nem a gente. Você está elogiando a gente de burro? Elogiando a gente de burro? Estou. Coitado do animalzinho. Veja bem, Paulo fala isso. Agradecido. Eu fico agradecido, porque você me chamou de porco uma vez, eu vivo no chiqueiro. Nós vivemos no chiqueirinho, Mayan, de acordo com o livro Missionário da Luz, tá? Pois é. Mas Paulo fala isso. Não sou eu quem vive. Olha só. Se o não sou eu quem vive. Aqui. Se o Emmanuel está por aqui, ele vai dizer que a gente está brincando com o burro, né? Um burrinho, um animal tão bonzinho, tão útil. A gente quer se comparar com ele? Exatamente. A nossa sorte que o Emmanuel está encarnado. Ainda vai falar, ele sabe o que faz, né? Não, mas uma coisa a gente tem que pensar. A gente sempre fala, porque os espíritos evoluídos, a gente coloca eles como se fosse muito longe. Mas vamos pensar aqui um pouquinho mais perto. A gente, nesse ponto em que estamos, a gente já evoluiu alguma coisinha. Pouca coisa. Mas a gente já evoluiu alguma coisa. A gente fica indignado quando vê na televisão pessoas matando outras pessoas. Então, isso já é uma evolução. Então, imagina a gente conversando com um assassino e falando, pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Isso aí é muito errado. E a gente tentando convencer o cara. Então, é mais ou menos isso que eles estão fazendo com a gente. A gente acha isso um absurdo. Então, eles acham que a gente está fazendo um absurdo. Coisas pequenas, como brigar com o vizinho. Né? Conta essa história aí para mim, Mayan. Brincadeira. Mayan, deixa eu falar duas coisas. Uma, você falou aí, o Paulo fala, já não sou eu quem vive, o Cristo que vive em mim. Porque o Paulo, a partir de determinado momento, passou a viver o que o Cristo ensinou. E o que o Cristo ensinou que foi as leis divinas. E nós lemos aqui ainda há pouco. Então, é isso aí, né? Eles já vivem isso aí, os bons espíritos. Quer dizer, quanto a estar longe, eles não estão ao nosso lado o tempo todo, os espíritos superiores. Mas pode ser o seguinte, eles estão longe do seguinte, vibracionalmente. Eles estão numa situação que nós realmente não conseguimos chegar lá. Mas eles, na grande parte, conseguem ainda chegar a gente, né? E você falou uma coisa também que o Cristo falou, essa questão da gente ver uma notícia e fica meio chateado. Né? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Então, quando nós já estamos com essa sede e essa fome de justiça, é que nós já estamos mudando. Essas coisas erradas nos deixam tristes, nos deixam angustiados, às vezes até aborrecidos, né? Nós só não podemos entrar no clima. Fulano matou fulano, né? Sei lá. A gente não pode entrar naquele clima do ódio. Sim, agora, com certeza. Ficar aborrecido, com certeza. Né? É normal, porque nós já estamos nessa sede, nessa fome de justiça, ou seja, da coisa correta. Então, faz parte realmente da nossa evolução, né? E isso é sinal de evolução. Sinal de evolução. Você falou aí há poucos minutos do Sofra. Estava lembrando aqui do livro Memória de Suicida, do Livone.
Eu não li esse livro todo, não. Eu comecei a ler, mas chegou no determinado momento eu dei uma parada. A equipe dos lanceiros de Maria, nessas regiões ali, eles têm tudo mapeado. Aonde está fulano, onde está Beltrano, na caverna tal, no local tal. E quando há uma determinação, vai aquela equipe. E justamente esse pessoal que faz parte da equipe de lanceiro é o pessoal que viveu nessas, né? Aqui na Terra, só fazendo essas intrigas, que eu acabou de falar aí, essas briguinhas todas. Aí a gente fica densificado, desencarna, fica um bom tempo ali. Hoje estávamos lendo lá o seu Latour, né? Esqueci o nome dele todo, Latour. Esse nome é conhecido. O homem era um assassino de mão cheia, desculpa falar assim, tá? Ele era danado. E ele chegou lá na Sociedade Espírita por livre, espontânea vontade, está no José Inferno, tá? Livre, espontânea vontade. E ele cansou de tanto fazer besterol. E quem é depois, perdão, aí eu agora estou dando um chute. Como ele conhece essa região, esse aí é um líder nato, né? Ele é um líder nato. Posteriormente, quem será os, né, guias nessas regiões, dessas entidades, quando ele esclarecer-se melhor e tiverem condições de ajudar nessas regiões? É só um pitaco aí para a gente colaborar. Vai estar ligado com essas entidades, né, de cima. Ô, Latour, aí, eu quero que você vá lá buscar o Jorge lá. Está lá no umbral, lá no Rio de Janeiro, lá na Penha, naquelas tocas por lá. Vocês já leram... Vocês já leram Guardião da Meia-Noite? Não. Guardião da Meia-Noite é exatamente isso. É um livro psicografado também. Depois eu mostro para vocês. Robson Pinheiro, coisa assim. É fantástico, né? Então, o Guardiões da Meia-Noite são pessoas exatamente assim, que eram do mal, né? Entre aspas, né? Mas quiseram fazer o bem, mas continuam no umbral com as mesmas vestes perispirituais para conseguir chegar perto dessas entidades, né? Ainda bem maléficas, para conseguir, assim, ir até os espíritos um pouco mais elevados e levar informações, tentar, enfim, eles ficam lá no umbral o tempo todo, então eles são chamados de Guardiões da Meia-Noite. É muito bom esse livro, é fantástico, é muito legal. Só isso mesmo, gente. Ficaram calados. Agora, não, acho que o Afrânio congelou. Deixa ele só. Posso dar um pitaco também? Eu vou procurar. Hein? Fala. Não, com relação. Vamos abrir um pouco mais aí, sem preconceito. O pessoal que trabalha nos terreiros, né? Aquele loucura e obsessão, Dona Cipriana, é Cipriana. O doutor Bezerra colaborou lá por 30 dias, junto com o Manuel Filomeno de Miranda, assistindo lá as questões lá, ajudando, porque o filho dela, lá na Holanda, tempo troço assim, Holanda, não sei aonde, nessas regiões frias aí, negócio de guerra, ele veio encarnar. Dinamarca, né? Dinamarca, tá. Então, então ela arrumou umas encrenquinhas lá, o homem encarnou no Brasil aqui, se meteu aí se meteu lá com um grupo dos chamados quilombolas, nas regiões mais densas. Creio, né, as pesquisas do Robson Pinheiro. Aí o pessoal nomina o nome, né, que eles dão, são os Exus, né? Então, eu não sei como é que é essa denominação, de um que é melhor do que o outro, não é? Alguma coisa assim. Enfim, aqueles que já estão mais esclarecidos, já trabalhando em nome do bem, estão engajados nessas tarefas de socorro, né? E no qual muitos de nós, espíritas, às vezes, mediante o preconceito, criamos certos cismas,
Por exemplo, a Cipriana, ela se manifestava no centro, lá no terreiro de Umbanda, como uma preta velha, mas ela não era preta velha. Ela conhecia o que eram os fluidos que esse pessoal aí das avessas, né, manipulavam para poder criar imantação, né, em certas criaturas. É por aí, mais ou menos. Eu estou só abrindo porque muitas pessoas têm medo, têm receio. O medo ou o mal está aqui e aqui. Se vocês estão vendo aí, o meu lado esquerdo e na minha cabeça. Se você faz o bem, é que Jesus mesmo falou, se você faz o bem, o que vai acontecer contigo? Nada. Se você faz o mal, o Afrânio acabou de citar aí, falou da questão de sintonia. Vamos imantar, a afinidade fluídica vai se estabelecendo e nós vamos lascando futuramente. E quase sempre as origens de doenças, de enfermidades, das perseguições, os desajustes nossos, porque nós nos afastamos do bem. Na verdade é essa. Aí os benfeitores, o anjo de guarda aqui nessa 498, 498 é isso? 498, né? 496. 496. Por que eu vi 498? Meu Deus. Então, eles se afastam e ficam assistindo, deixam a vontade aí para dar uma esclarecida. Ponto. Vou amarrar aqui, porque senão... Frânio, posso ler Elisa, você quer ler alguma coisa? Posso. Comentário do Miramês? Vou ler. Então, do livro do Miramês, Filosofia Espírita, o volume é o 10, capítulo 37, referente à pergunta 496, e ele chama de Não Existe Abandono. Na grande lei de amor universal, não existe abandono. Deus é onisciente e sabe antecipadamente tudo que pode acontecer e tudo que fez e faz dentro desse conhecimento. Tudo se encontra em um processo de despertamento espiritual, no trabalho sagrado de elevar as criaturas para a vida maior, de onde vieram. Os bons espíritos nunca fazem mal a ninguém por vivenciarem o amor e já terem aprendido nas caminhadas percorridas que somente o amor salva e traz felicidade. Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, não abandona seus filhos. E a prova mais evidente deste fato se encontra nos sentimentos dos pais na terra, principalmente nas mães. Quando alguma abandona seu filho, é porque está doente, carecendo de ser amada igualmente. O amor é força que unifica. Os sofrimentos não são tão maus como se costuma dizer. Se Deus permite que haja sofrimento, é porque ele tem algum valor no despertamento das criaturas. São processos por que todos passam, e é por isso que os benfeitores têm muita paciência com os seus tutelados. Eles já passaram pelos mesmos caminhos. Qual o espírito que cumpriu sua jornada desde o seu primitivismo até o reino angélico, cumprindo retamente todas as leis da vida? Se todos temos os mesmos direitos e deveres, se somos filhos de Deus, criados iguais, o processo é o mesmo para todas as criaturas. Sofrimentos de todos os tipos aos olhos do mais alto. São meios, escolas que nos levam à felicidade, desde quando eles venham a nós na naturalidade da lei, e não na inventiva dos homens para andarem mais depressa na escala da vida espiritual. Não existe abandono para qualquer pessoa e para nada que existe no universo. A proteção se encontra lado a lado para tudo e para todos, desde o vírus até o mundo angélico. Essa, para Deus, é a lei do amor. Quem compreende o que é a vida não busca sofrimento, mas tira dele, quando vem ao seu encontro, mais vida, mais conhecimento e até mais amor a todas as criaturas.
Quando o tutelado é rebelde, o seu protetor silencia um pouco e os espíritos inferiores o atendem de acordo com os seus sentimentos. E é por intermédio dessa baixa vibração espiritual que os sentimentos se unem na procura dos iguais. Logo que o encarnado volta a ter saudade da luz e a sua consciência a faz procurar, eis que o anjo guardião bate à porta do seu coração e, atendido pela necessidade de paz, aquela paz que Jesus ensinou que o mundo não nos pode dar. Tornamos a dizer que não deves abandonar os conselhos que vêm pelos fios do pensamento. Ora, em busca de teu anjo da guarda, que ele te atenderá com todo o carinho, na manifestação do amor que tem com abundância. Notamos todos os dias grandes espíritos desenvolvendo muito esforço para se comunicarem com seus tutelados, a fim de lhes mostrarem caminhos que os levem à paz de consciência. E quanto mais se esforçam, mais a sua luz aumenta, mais adquirem experiência junto aos homens, sendo que algum dia pertenceu também a essa raça. Tem essa esperança no coração e alimenta-a para sempre. Não existe abandono, mas esforça-te para adquirir as companhias mais convenientes. Engraçado que quase todas as respostas para quase todas as perguntas, ele sempre termina com esse desfecho aqui, ó. Vigia, teus pensamentos, tuas ações, as tuas companhias só dependem de você. Ele está sempre dando um desfecho nesse sentido. Acho que a pergunta é 496. Acabou. Agora nós vamos pegar um ônibus e vamos lá para o Cosme Velho. 497. É isso? Venha, Cosme Velho. Não era antigamente, mudou tudo, já nem sei mais. Eu não sei nem se ele ainda existe. Existe. E todo encarquilhado. Os camaradas não botam ônibus novo, não. Não, porque existia o 497 e 498. Um deles parou. Acho que é o 98. 98, eu vi um dia desse 98. Deve ter um na vida, né, que leva para o trabalho, e o outro está morto quando volta para cá. Pois é, pode ser. Bom, então a pergunta agora vai ser a 497, Penha Cosme Velho. Né? Depois tem a 498, que a gente acha que ainda está desencarna ou não desencarna, né? Eu não tenho certeza, não. Eu não tenho certeza, não, porque eu não ando de ônibus faz bastante tempo. A última vez, eu nem me lembro quando foi. Bom, pergunta 497, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, pergunta 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Olha só, a pergunta de sempre pergunta se o espírito protetor pode fazer o mal. Apesar que nós entramos muito nessa pergunta aqui, né? A pergunta 497 já é diferente. Parece muito parecida, bem diferente. Bom, ele largou, né? Deixou o seu protegido à mercê de outro. Pela escolha do protegido, né? É o livre-arbítrio, né? Tira a sua imagem, velho, para voltar ao normal. Tira a imagem. Você tá picotando, tá congelando. Pode deixar na mão de um que ele queira fazer uma, ou seja, né? Protetor, faz isso. Agora, melhorou? Tirei a imagem. Tá, agora está melhor. É porque hoje eu estou no quarto, né? Eu não estou na sala. Aí eu estou longe daquela Wi-Fi, né? Mas tudo bem. Hoje é aniversário do Hector. Acho que lá na sala está tendo um sarau. Né? Só vou participar quando acabar.
Aquelas danças tinha que ter com o filme. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Bom, a pergunta aí, a primeira pergunta foi se o espírito protetor vai lhe fazer o mal. Ficou com raivinha. Eu estou com muita raiva. Eu dei tantos conselhos para a Elisa e a Elisa não ouviu nenhum. Vou fazer um mal para ela. É a primeira pergunta. Tá? Nós vimos que não tem nada a ver. Tá? Isso é coisa de espírito encarnado, né? Eu não queria falar isso, não, mas. Não, esse pensamento que você acabou de falar, isso é coisa de espírito encarnado. Isso é um mistério, Elisa. Se nem mãe faz isso, como é que um espírito superior vai fazer isso? Se nem mãe que cria filho e às vezes se decepciona faz isso, imagina um espírito superior, né? Superior a gente. É isso. Mas a sua pergunta. Fala, dona. Fran, aqui diz o seguinte, que eles não fazem o mal, mas eles deixam que outros façam. Não é que deixa que outros façam, não, dona Luz. Nós vamos entender isso na 498. No ônibus que está encarna, não desencarna. Na 498 nós vamos entender essa história. Mas veja bem, eles não deixam que os outros façam mal. Nós escolhemos. Né? O cara bota do lado da senhora. A senhora quer um copo de água ou quer esse copo aqui de aguardente, no caso? Né? Sabendo que a senhora vai dirigir, pegar o carro, dirigir. Tem um encontro, tem que ir para o trabalho. Então, qual é o certo? Beber um copo d'água. Mas aí a senhora vai optar pelo aguardente. A senhora pode bater com o carro, vai chegar lá no trabalho rindo à toa, todo dia, olha lá. Dona Luz tomou um goró hoje. Né? Está entendendo o que eu estou falando, Dona Luz? A escolha é nossa. Aí ele deixa a gente à vontade. Se não quer beber água, quer beber outro negócio. É um exemplo grosseiro, tá, que eu estou dando, né? Mas é isso aí, não abandona a gente nunca. Nem deixa os outros fazer mal para a gente. Nós que escolhemos a posição que nos coloca junto aos outros que querem mal. É essa a pergunta de agora. Olha só a pergunta. Oi? Tá ruim? Só um pontinho. Só um pontinho. A minha mãe tem um livro, eu não lembro como é que é o nome, mas eu já li, um romance espírita, né? Que o mentor de uma mulher muito bonita e tal, enfim. Não vou contar o livro, mas o mentor dela Pega o endereço dela para mim depois. O mentor dela fala como ela como ela fez um muro em volta dela. Ele descreve que é como um muro. Ele não consegue entrar. É realmente um muro transparente. Ele não consegue entrar. Ele tenta falar com ela, mas as falas dele, toda a vibração que ele tenta colocar para ela, ele se quebra nesse muro que ela fez em volta dela. E outros espíritos, obviamente, né, querendo o mal, né, para ela, enfim, querendo brincar, enfim, conseguem entrar. E ele não consegue. Então, é muito interessante, quando eu li isso, achei bem interessante essa parte dele falar que realmente era um muro, ele sentia como um muro. Ele tentava, mas ele não conseguia entrar. O simbolismo de vibração, né? A vibração que ela criou só entrava os outros que queriam, né, fazer o mal, né? E o bem é isso aí, é por aí mesmo. Né? A pergunta é essa aí, né? O espírito protetor não consegue entrar, mas os outros conseguem. Então, né, não é que o espírito protetor deixou a mercê de espíritos que lhe queiram mal. Há uma escolha aí. Uma escolha, o livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio também é bem limitado, tá, gente? Vamos pensar que é ilimitado, não. Tem limites. Mas dentro dessa limitação, né, nós pudemos utilizá-lo, abrimos essa guarda e essa guarda aí está, né, baixamos nossas vibrações, esses espíritos do mal alcançam essas vibrações. Digamos que quando nós estávamos ouvindo nossos espíritos protetores, ou espírito protetor, a nossa vibração estava alta, tá? Estava rápida,
nós baixamos essa vibração, né, lenta, esses espíritos do mal, tá, a luz alcançou. Então, nós, teoricamente, fala aqui assim, deixa a mercê. Né? Kardec pergunta assim, mas nós temos que imaginar o que não é bem assim. Né? Nós nos colocamos nessa situação. Foi criado o muro, nós criamos esse muro, e só veio para entrar dentro desse muro os convidados, que é aquela parábola da túnica nupcial. Quando o noivo chega e vê que alguém não está vestido com a túnica nupcial. Tá? Que ele fala, o que é que você está fazendo aqui? Não é essa parábola de Jesus? Né? Porque a túnica nupcial significa que já está numa certa elevação. E tinha um na festa que não estava naquela elevação, então ele não podia ficar lá. É isso aí mais ou menos. Tá? Nós não conseguimos ficar naquela festa, naquele ambiente, naquela vibração. Então nós somos obrigados não, nós nos colocamos numa situação de que vamos receber o quê? Esses irmãozinhos que querem o nosso mal. Tá? Então essa é a pergunta. O espírito protetor não é que ele vá nos abandonar, vá nos largar, nada disso. Tá? A 498 vai falar bem sobre isso. Tá? Qual é o melhor para a gente? Não é aprender? Ele não tentou nos proteger de tudo que é forma, mas nós viramos as costas, então melhor é não deixar a gente aprender por conta própria. Aí sim. E o mal, na realidade, como você é falado muito, o mal não existe, é a ausência do bem. Quando nós passamos por certas dificuldades, é aquela questão das crises, a gente começa a lembrar do bem. Então, o mal nos leva ao melhor, a acertar depois, a experiência. Tá? Alguém mais quer comentar sobre a pergunta? Então, vamos lá, Elisa. Vamos ler a pergunta e a resposta. Está sem som, Elisa. Pergunta 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que um bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliado. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Vamos ver a resposta dos espíritos. Primeiro ele fala que os maus espíritos... Afrânia, a gente não está te ouvindo direito. Está ruim, Afrânia. A ação dos bons. Não significa não. A gente não está te ouvindo direito. Melhorou? Tá. Melhorou? Não. Não. Caramba. Está parecendo que você bebeu, está falando arrastado. Está em slow motion. Está em slow motion. Você deu um pulinho no taral. Você deu um pulinho no taral da sala. Eu já vi. Está em slow motion você. Está em slow motion. Caraca. O aguardente. Foi uma água ardente. Agora. Tinha pimenta na água. O aguardente que eu bebi. Melhorou agora, gente? Melhorou. Melhorou? Posso falar, então? Fale. Pode? Bom, a gente está falando sobre isso. Os maus espíritos se unem, realmente. Mas não conseguem realmente os bons, não.
consegue. A ação do bom só vai paralisar, porque vai falar aqui, ó. Mas, olha só, se o quiser, o protegido, aquele que está sofrendo a ação do mau espírito, dará toda a força ao seu protetor. Ou seja, quem vai dar força ao protetor, quem vai abrir a guarda para o protetor nos ajudar, somos nós mesmos. Os maus espíritos estão aqui querendo nos prejudicar. Não vai conseguir se a gente primeiro, de novo, entrar na sintonia, tá? Se o protetor, se a gente não entrar na sintonia, eles não conseguem. Se a gente entrar na sintonia, eles vão conseguir. Mas se a gente, de novo, aqui, meu Deus, estou arrependido. Acho que deu uma vacilada aqui agora, vou orar. Poxa, vou pedir a Jesus que me manda amigos espirituais para me ajudar. Ou seja, se quiser o protegido, né, dará toda a força para o protetor voltar para ajudá-lo, tá? Pode acontecer que o bom espírito encontre a luz uma boa vontade a ser auxiliada. Essa boa vontade parte de nós também. Aplica-se em auxiliá-lo, aguardando que seu protegido lhe volte. Ou seja, tudo somos nós. Nós somos os grandes construtores desses momentos. Tá? Em momento algum, a pergunta superior, o Espírito vai nos abandonar, não vai deixar nós nunca à mercê dos maus espíritos. Só vai acontecer que nós, de novo, pergunta 614, vamos nos afastar das leis divinas e vamos dar toda a vazão para que tudo isso aconteça. E eu acho que está bem. Eu falo de uma segurança. Acho que a 498 complementa as duas. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Está tudo certo? Deu para entender? Todo mundo me ouvindo? Sim, todos. Certo, Consuelo, certo, Maian, Dona Lourdes? Mais ou menos. Se eu puder explicar de novo, eu agradeço, até porque sua voz falhou um pouco. Tá. O que eu falei, e na resposta aqui, os maus espíritos estão ali, se unem, conforme fala aqui, para neutralizar a ação dos bons espíritos. Muito bem, por que eles se unem? Porque um só é pouco, e mesmo vários, às vezes não conseguem. Só consegue neutralizar a ação dos bons espíritos se nós quisermos, nós encarnados, os protegidos. Como que nós quisermos? As más escolhas. Né? Vem aquela intuição, faça isso, a gente faz aquilo. Fazemos as coisas erradas. Então, nós estamos dando condição para que os maus realmente neutralizem a ação do bom. Mas graças às nossas atitudes, nossos pensamentos. Tá? Mas ele fala logo o seguinte, mas se o quiser, que somos, né, o protegido que somos nós, dará toda a força ao seu protetor. É aquela questão, puxa vida, eu tomei uma decisão agora errada, vacilei, poxa, eu vou me corrigir, vou consertar e vou pedir ajuda aos bons amigos, aos protetores, para que me ajude a consertar isso, a acertar de novo. Tá? Então, a resposta que está colocando, que o elo fraco da corrente somos sempre nós. A gente sempre costuma falar isso. Tá? O espírito protetor está ali junto, quer ajudar, mas nós preferimos, né, fortalecer os maus, digamos assim, com as nossas más ações, maus pensamentos, né? Palavras ruins, né, colocações ruins. Deu para entender, Dona Lourdes? Sim, entendi, sim. Entendeu? Os maus, eles vão identificar essas entidades. Essas entidades, o mal, faculdade que tem no espírito penetrar, está nesse capítulo aqui, 456, de penetrar em nossos pensamentos. Né?
Então, essas entidades, mas, se eles não conseguem sucesso, eles devagarzinho vão observando, nós que estamos no corpo físico, as nossas tendências morais. Opa, ó, a fragilidade dessa pessoa é aqui. Aí vai alimentar aquele pensamento. E alimentando esse pensamento, se nós não ficarmos vigilantes, orando, a oração, orar e vigiar, nós nos tornaremos o quê? Um instrumento desse grupo aí. Aí é onde ocorre isso aí que está escrito aí. Né? Infelizmente, é o arbítrio nosso, a opção. Ô, Afrânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. O mundo, não é só o Brasil, não, né? O mundo está numa violência horrível, né? É uma coisa absurda. Não sei se é por causa da internet que a gente fica sabendo das coisas com mais rapidez ou se realmente está. Mas você mesmo fala, nós temos as leis de Deus, nós, que eu digo a humanidade, né? Tem as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Então, mesmo não sendo espírita, todo mundo tem um mínimo de... sabe o que é caráter, sabe o que é índole, né? Sabe dessas coisas todas, sabe o que é certo e o que é errado. Né? E você vê pelo mundo afora, no Brasil, na Europa, em todos os lugares do mundo, coisas horríveis acontecendo. O que aconteceu com as leis de Deus, gravadas dentro do ser humano? Porque parece que só os espíritos ruins estão conseguindo chegar nas pessoas. E isso nas pessoas no geral, porque às vezes a gente mesmo, né, é uma pessoa boa, mas perde a paciência porque você vê tanto absurdo, né? As pessoas te provocam tanto absurdo pessoal, que às vezes você estoura, né? Você não consegue segurar isso. E aí, cadê os espíritos bons nesse mundo? Eu sei que a gente tem livre-arbítrio, eu sei disso tudo, mas, poxa, tá difícil, né, Frânio? Os espíritos bons estão lá, ó. Só que muita parte da população não aceita, só isso. Veja bem, Consuelo, no livro dos Espíritos, não vou me lembrar a pergunta agora, fala que o bem é tímido. Um mal só, digamos assim, um mal só faz mais barulho que 1 milhão de tímidos de bem. Entendeu? Então, o mundo, a gente aparentemente está nisso aí, mas está tranquilo. No mundo está. As leis de Deus estão aí, conforme fala o doutor Bezerra, né? O leme, né? O Jesus está no leme. Agora, nós estamos de novo de transição planetária. Os umbrais estão aí reencarnados, a turma está toda aí, é uma turma grande. Estão fazendo barulho. Mas a maior parte da população está calada, está quieta, que é a população do bem. Né? Então, infelizmente, tem muitas coisas acontecendo aí, mas é da situação mesmo. As leis de Deus continuam as mesmas, continua tudo certinho, né? Não muda em nada. Os bons espíritos continuam ajudando quem quer, né? E também tentando ajudar essa turma aí. Mas, né, nós estamos na hora, que é aquela famosa seleção do joio e do trigo. O joio cresceu. Veja bem, a parábola fala do joio e do trigo, porque os dois juntos, novos, por isso que na parábola fala: Senhor, jogaram o joio no meio da plantação de trigo. E o Senhor fala: deixe os dois crescerem. E na plantação do trigo, essa outra erva daninha, não dá para distinguir quando está nova, só dá para distinguir quando está adulta. Aí sim, o trigo, vamos supor, fica amarelinho, né, com aquelas pendões amarelos, e o joio eu não sei como é que fica, mas dá para diferenciar. Por isso que na parábola é bem claro, o joio e o trigo. O joio está com o trigo, mas não é fácil separar o trigo. E o que é que ele fala depois? Arranque o joio, amarre-o em lotes e lança-o ao fogo. A transição planetária. O joio não vai ficar no planeta. E outra coisa, muita gente acha que há muito barulho, não há. Está na hora, né? Está na hora. Olha só, para encerrar, eu vou de Paulo aos Romanos. A palavra da cruz é loucura. Então, quem quer me seguir, né? Deixa tudo e vem.
É isso que a gente ainda não sabe. Por isso que a palavra da cruz é loucura. Porque a gente vive entre o lá e o cá. Entre o que a gente lê e o que a gente não aceita. Entre o que a gente vê e a gente não concorda. Entre o que é e o que não quer que seja. E é assim que vai ser durante muitos anos ainda. Vamos lá, que já deu a hora. Só para acabar, só uma coisinha que falta. É que a Gênesis Kardec falou o seguinte: tem pessoas que 5 ruim. Tirou os 5, melhora o batalhão. Bota 5 bom, entendeu? Mas melhor. Entendeu? Nós somos muito influenciados. Bom, é isso aí. Já deu a hora, tá? E